Saudações a todos, um aviso rápido aqui antes de começar o vídeo. Para você que está vendo esse vídeo agora em fevereiro de 2023, né? O canal está passando por algumas mudanças, tanto de nome, tanto também no dia de postagem dos vídeos, né? Então, até semana que vem já vai estar tudo normalizado, né? Trazendo conteúdo ao menos uma vez na semana, tanto de espíritos como vivências pessoais no meio da magia. Mas então é isso, vamos pro vídeo. Saudações a todos, Ari aqui mais uma vez, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos comentar um pouco sobre esse grande rei, o grande Belial, temido Belial. E antes de começar o vídeo, eu quero só deixar um comunicado. O canal está passando por um processo de transição, um processo de mudança, né? Agora realmente para uma questão bem definitiva, uma questão que vai permanecer aquilo ali, né? Então, se você observar mudanças de nomes, mudanças nas imagens do canal, ou mesmo no grupo do WhatsApp ou do Facebook, todas estão sendo feitas por mim, tá? Então, se você está vendo esse vídeo no dia que saiu, no caso dia 18 de fevereiro, nesse sábado, e entre o dia 25 de fevereiro de 2023, o canal está passando por um processo de alteração, de mudança para melhor, né? Então é isso, vamos lá ao vídeo. Saudações a todos, mais uma vez, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje, como eu havia falado, vamos comentar um pouquinho sobre Belial, né? Belial é um espírito extremamente perigoso, né? Eu já quero deixar essa observação aqui. O intuito do vídeo é um vídeo com o intuito de proporcionar entretenimento, não tem como cunho algum incentivar ninguém a tentar uma execução de um ritual com ele ou qualquer outro tipo de ritual sem o devido estudo e conhecimento. Mas vamos lá, né? Hoje mais uma vez com o bestiário da Goethe aqui, o bestiário goético. A gente tem também o livro do Crowley aqui, tem mais alguns ali, mas o que eu observei que tem maiores informações é este, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, Belial é um rei, né? Ou seja, a evocação foi feita no domingo, no dia do sol. Bom, o incenso usado foi um incenso de canela. No dia eu acabei não encontrando o olíbano, mas vamos lá. Belial é um rei comandante de 80 legiões de Sheol, uma das regiões do inferno, conhecido por conceder títulos de nobreza. Guardem essas informações. Foi originalmente um anjo da Ordem das Virtudes e o primeiro deles que outrora ocupou o posto agora pertencente ao arcanjo Micael. Em fontes islâmicas disse que foi criado exatamente depois de Lúcifer ou Iblis, sendo um dos djinns originais que não se curvaram diante da criação do homem. Outros grimórios medievais relatam que, ao cair, tornou-se um demônio da arrogância. Só nesse termo demônio aqui que eu acabo não gostando tanto. Eu prefiro chamá-lo de espírito ou divindades, né? Um espírito da arrogância e da loucura. Seu nome deriva do termo hebraico Belial. É o senhor da terra, do caminho dos feiticeiros e um daimon da vontade que se fez carne. Também é um dos 4 demônios que comandam secretamente o templo de Salomão. É conhecido como responsável pela luxúria. Na Bíblia hebraica, a expressão filhos de Belial é usada para indicar homens ímpios e cruéis. Apresenta-se na forma de 2 anjos. Outra informação muito relevante: sobre uma carruagem de fogo, e exige presentes e sacrifícios, muitas vezes de natureza sexual. É dito que ele deve ser bem presenteado ou não dará respostas verdadeiras. Alguns autores afirmam que ele tentará ludibriar o magista, ao menos que ele seja obrigado por alguma potência divina. É necessário uma vontade poderosa para coibir ou mesmo coagir
Belial dentro do círculo de evocação, né? Então vamos lá, aqui nesse texto a gente traz, né, algumas informações tanto quanto importantes que eu mesmo acabei mencionando sobre ele, né? A primeira informação que a gente pode dizer que acaba sendo muito útil, muito importante, é a questão da própria criação dele. Na minha primeira evocação, eu sempre, como eu já deixei bem claro aqui no vídeo, eu gosto de perguntar para o Espírito. Não fazer perguntas idiotas, mas perguntar sobre ele, né? Demonstrar um interesse em conhecer, as virtudes dele, né? Como alguns espíritos já me orientaram a perguntar. Nunca pergunte, o que você faz? Pergunte quais são suas virtudes, quais são os seus ofícios, né? E uma das coisas que Belial fala, né, sendo o espírito da esfera do sol, e como aqui ficou bem evidente que era ele que ocupava o trono de Miguel, então em questão da imponência, da demonstração de força e poder, ele não passa muito longe, que ele fala: eu fui o primeiro a ser criado, logo após Lúcifer. Eu sou hoje conhecido como o demônio, o espírito da arrogância, o espírito da luxúria. E também, quando eu chamei, ele deixou bem evidente: e eu, tendo esses postos, eu não sou um espírito que eu vá atender a qualquer um com a qual ouse me chamar, pensando em exigir o meu auxílio mediante situações fúteis e que, mediante a minha visão, não servem para nada. E aí, uma segunda informação que também vale deixar claro aqui no vídeo, que foi uma coisa que me chamou muita atenção na questão da evocação dele, é a questão que ele aparece como dois anjos. Não sei se a câmera vai conseguir pegar, acho que não. Olha só, ele aparece como aqui tem um, aqui tem outro, né? E isso aqui eu questionei ele também sobre essa questão, e ele disse que ele tem faces, né? Como todo espírito, ele tem faces, e ele se apresenta nessas duas faces. A questão da natureza sexual seria essa face que ele se apresenta nesse anjo branco, e essa natureza mais sombria, que é esse que ele traz logo atrás, é a luxúria, é a arrogância, né? E também que vale acrescentar que, mediante isso, Belial é um espírito extremamente perigoso, tá? Porque se quem o chama não tiver cuidado, ele prejudica muito a pessoa, né? Até um comentário que eu fiz com alguns amigos e algumas outras pessoas que eu conversei mediante esses dias, foi que se você me perguntar: Ari, o que você acha pior, chamar Asmodeus ou chamar Belial? Para mim, o Belial é pior, muito pior. A forma que ele chega, as exigências que ele vai fazer, eu, pelo menos na minha vivência, na minha prática, considero o Belial um espírito bem mais perigoso, né? E vamos lá, né? Vamos comentar aqui como foi a evocação dele. Lembrando, temos usado o sistema salomônico com algumas adaptações pessoais, né? Nada muito profundo, algumas adaptações realmente que colaboram para o meu ritual, né? E bom, vamos lá. Eu chamei Belial, dia do sol. Não, se eu não me engano, foi no horário de Vênus, que eu precisava de um serviço, um auxílio dele, de uma natureza um tanto quanto sexual. E a primeira coisa que eu percebi é uma movimentação em volta do círculo, né? Uma movimentação ali ao redor. E como no próprio texto fica evidente que se você não compeli-lo a entrar no triângulo, ele vai ficar ali. E aí, eu chamando Belial, eu sentia a energia dele, eu sentia a mudança climática do ambiente, a mudança energética do ambiente, até mesmo manifestações um tanto quanto físicas, se assim podemos dizer, em ambas as evocações, e Belial não vinha, né? Até que eu usei um pantáculo, né? Nada que obrigue o espírito, só faria com que ele se mostrasse ali. E também deixei claro: olha, essa oferta, esse presente é para você. E aí eu falei: olha, isso é para você, apareça ali. E aí nessa hora, ali na frente abriu, né, vamos falar assim, uma fenda. E aí ele apareceu.
ele carrega em si um sorriso um tanto quanto malicioso, mas um olhar maldoso, né? Que é aquele olhar que, se você não ficar esperto, eu vou te passar a perna, eu vou te machucar. E ele realmente fez isso. Eu acabei, após o fim do ritual, assim que eu dei a licença dele para partir, eu abri a porta do templo e eu tive que correr pro banheiro. Vomitei, né? Não foi necessário ir pro hospital, mas, né? E aí, quando ele veio, ele viu, olhou os presentes e disse, né? Me diga o que você quer e me mande embora, senão eu mesmo vou por mim mesmo. E aí eu falei com ele, olha, eu preciso de que você faça uma coisa pra mim, de natureza amorosa. E aí, uma informação também que tem no livro, é a questão da natureza sexual, né? Que ele exige favores sexuais e que ele tenta ludibriar o magista. E sim, é verdade, na sua mente ali ele gera pensamentos sexuais, imagens sexuais. Ele sabe o que a pessoa gosta, se não me refiro aqui se é homem, se é mulher, não faço menção a isso, mas sim ele sabe o que agrada a pessoa. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com as palavras por conta do YouTube, mas vamos lá, né? Ele gera essa tentação sexual e, claro, o conselho, não ceda, né? A não ser que você saiba o que você está fazendo. Eu, claro, não cedi, sendo a primeira vocação dele, o primeiro chamado, eu não iria ceder a ele, né, energia sexual ou nada do tipo assim de primeira, né? Ser um contato maior com o espírito. E aí ele vira para mim e diz: a sua vontade é forte, eu estou te tentando e você não cede. Então me diga o que você quer, que eu irei atender. E por incrível que pareça, o pedido, né, a solicitação foi um tanto quanto estranha. É o que eu digo, o Belial, ele pode conceder muitas coisas. E tudo que ele faz, né, ele faz de uma forma muito intensa. Assim como o próprio sol, né, como eu mesmo já falei aqui no vídeo, ele é um rei, então na maioria das vezes tudo que ele vai fazer de uma forma muito forte, uma forma muito intensa, né? Se você falar com ele, Belial, eu quero que você faça com que tal fulano se apaixone por mim, ele vai fazer isso de uma forma muito forte, que muitas vezes pode até frustrar a própria pessoa, né? E a pessoa que solicitou esse ritual, ela foi muito específica. Olha, ela já chegou falando: o pedido é um pouco estranho, se você não quiser atender eu vou entender. Mas eu falei, diga, a gente vê o que pode fazer. E aí acabou que ela falou: olha, eu tenho uma pessoa que esteve no meu passado e eu queria que essa pessoa ficasse obcecada por mim. E realmente, obcecada no sentido claro e pleno dessa palavra, obcecado, obsessão, né? Eu falei, então vamos fazer uma consulta, vamos ver o que pode ser feito. Ela falou, olha, eu dei uma pesquisada, eu vi que Belial pode fazer, e eu não desconsiderei a opinião dela. Falei, vamos ver se Belial pode te atender, né? E disse que sim. Ok. E aí, né, ritual feito, ok, a pessoa veio falar, olha, ele tá muito ciumento, qualquer coisinha ele fica com raiva. E eu falei com ela, olha, você solicitou um rito onde ele ficasse obcecado, você solicitou um rito que você queria que ele ficasse obcecado por você, não é de se esperar menos, né? Mas bom, eu não vou dar tantos detalhes nessa questão por respeito à pessoa, né? E aí a pessoa, por escolha dela, ela acabou entrando num outro relacionamento, né? Que é o que eu falo, muitas vezes a gente vem, as pessoas que nos procuram, elas vão trazer ali do passado, eu quero voltar com um ex, eu quero voltar com uma ex-companheira, um ex-companheiro, simplesmente às vezes para satisfazer um ego ferido, um ego pessoal, uma vingança, né? E ela deixou bem evidente, depois de um tempo, que queria isso. Eu respeitei a opinião dela, claro, até por demais informações que ela me passou sobre a situação. E bom, né, o cara ainda tá lá. E como eu falei, Belial, ele age de uma forma muito intensa, independente do que ele vá fazer.
Aí, ok, essa natureza sexual de Belial, né, ela é muito forte. Essa energia, se um banimento não for bem executado, ela permanece no ambiente por dias e dias, né? E bom, vamos para a segunda evocação, quando Belial mostrou, né? Dessa vez ele trouxe a sua outra face. E uma informação que eu acabei esquecendo de comentar é que uma coisa que ele me disse que ele ficou bem clara: eu mostro a face que a pessoa deseja ver. Se ela deseja uma natureza sexual, eu virei de uma forma, vamos dizer, uma energia sexual. Se ela deseja uma energia de morte, vingança e destruição, é isso que ela verá, né? E muitas vezes o próprio teste de Belial se consiste nisso. Ele, como alguns outros reis, eles tentam compelir a pessoa ao medo, né? A serem temidos. E uma coisa que eu digo, ele é um espírito com a qual você tem que tomar muito cuidado. Mas vamos lá. A segunda evocação de Belial consistiu também num dia do sol, né? Dessa vez foi para um ritual um tanto quanto vingativo, né? Nesse, o próprio consulente acabou gerando problemas com o Belial simplesmente por não ouvir uma orientação minha, né? E aí vocês vão entender por que eu comento essa intensidade dele, por que eu digo que Belial é um espírito tão forte, um espírito tão poderoso, né? Eu coloco ele ali entre os 5 que eu considero mais poderosos nos 72 espíritos goéticos, né? E dessa vez chamo aí Belial no dia, o horário eu não vou me recordar bem, né? Mas vamos lá, eu chamei. E dessa vez, ao contrário da primeira evocação, que ele ficou rodeando ali, que ele não quis vir, que ele ficou ali relutante, observando até ele ver as ofertas, dessa vez ele veio de uma vez. Só que dessa vez ele já chegou fazendo estrago, vamos assim dizer. Ele veio fazendo estrago. O triângulo na posição correta, tudo certinho, círculo traçado. Quando eu comecei o chamado de Belial, as velas que estavam de uma forma normal, elas começaram a tremer como se a vela estivesse acesa diante de uma ventania, né? Que eu cheguei a pensar que aquelas velas iriam apagar. Os incensos que estavam ali ao redor, eles começaram a mexer, como se realmente tivesse algo ali gerando um vento muito forte. O clima, né, do templo, ele começou a ficar quente, que eu estava usando a veste cerimonial, né, a roupa sagrada, vamos assim dizer, e acabou que eu até cheguei a cogitar em tirar a roupa, porque eu comecei a transpirar, a suar de uma maneira que minha roupa começou a ficar molhada. E aí, eu chamando Belial, na hora que eu finalizei a oração, eu senti uma pressão muito forte no corpo, uma pressão muito forte, e aí Belial apareceu, só que dessa vez com uma forma um tanto quanto diferente. Se eu conseguir anexar ela aqui no vídeo, eu vou anexar ela nesse dado momento, né? Vou deixar ela aqui para vocês entenderem. Dessa vez ele carregava uns chifres não muito grandes, ele tinha asas e ele estava extremamente alto, né? Não tanto diferente da outra vez, mas dessa vez ele não carregava um sorriso malicioso, mas dessa vez ele tinha uma expressão muito, só que muito sinistra. Que o que estava ali em volta do altar, né, da mesa que eu uso para executar as evocações, ficou escuro, né? E a única luz que tinha ali era realmente as que estavam acesas das velas que estavam ali ao redor. E aí ele já olhou, perguntou mais uma vez o porquê eu havia chamado, para eu falar logo que eu queria e mandá-lo embora. Claro que eles falam com um tom muito arrogante, às vezes com palavrões, que alguns eu posso até não mencionar aqui por questões de ética do próprio YouTube, né? Só que dessa vez uma das coisas que ele falou foi o seguinte: o que um ser tão pequeno como você me chama mais uma vez?
E aí eu falei, olha, eu quero que você realize tal ritual, né? E ele questionou o motivo. Aí ele disse, tudo bem, está na minha natureza, ao meu alcance realizar isso, mas eu quero saber o motivo. E aí eu falei, olha, essa pessoa ela foi enganada no passado, ela sofreu um golpe empresarial e eu gostaria que mediante a sua intenção, você... Não sei. E bom, eu gostaria que mediante o seu julgamento, a sua intenção, você causasse, né, isso com a pessoa. Não vou detalhar, como eu sempre falo, eu respeito as pessoas que procuram, eu não dou tantos detalhes. E ele disse, tudo bem, eu o farei. Deu o prazo dele, deu o tempo dele, e aí eu falei, olha, por um pedido pessoal da pessoa, eu gostaria que você desse sinais a ela. Ele disse que não faria, ele foi bem claro, não, eu não vou fazer isso. Ela observe, isso eu lembro bem dele dizer, ela observe a situação, que ela verá minha ação. E aí, passei as informações para a pessoa, tudo certinho. Eu falei com ela, olha, ele disse que não vai fazer o que você pediu na questão dos sinais. Mas eu quero. E aí já me veio em mente situações antigas. Eu falei, olha, ele pode ver o que você está fazendo como uma afronta a ele. Eu não recomendo. Mas eu só quero um sinal porque eu nunca vi. Eu falei, ok. A orientação foi dada. A pessoa continuou. O que aconteceu? O ritual foi feito no domingo. Na segunda ou na terça-feira, no máximo, ela me manda mensagem logo de manhã. Olha, eu não sei o que aconteceu essa noite, mas eu comecei a sentir uma pressão muito forte. Eu tive uma paralisia do sono e tal. E aí eu vi coisa X, eu falei, Belial, você não pediu a intenção dele, não pediu os sinais, eu disse para você não confrontá-lo. Ele é um espírito extremamente perigoso e tentar fazer isso sem uma proteção, sem uma segurança é extremamente arriscado, né? E aí houveram mais algumas manifestações dele, só que nada um tanto quanto perigoso depois dessa paralisia, né? Até mesmo aqui em casa, um dia depois ele deu um sinal, né? Ele deu um sinal que eu estava deitado quando ele apareceu em sonho e gritou, venha aqui. E aí depois disso, no outro dia a pessoa me mandou mensagem dizendo, olha, eu fui ver tal coisa e estava assim, né? Então, o que acaba acontecendo? Belial, ele é um espírito extremamente perigoso, extremamente crucial, se assim podemos dizer. Ele é aquele espírito que, se confrontado, ele não vai pensar duas vezes em machucar você, né? Eu também perguntei sobre outras naturezas dele, sobre outras coisas que ele fazia. Ele disse que ele pode conceder títulos, né? Ele pode conceder ali honras e também trazer de volta situações que estavam perdidas, né? Principalmente de natureza sexual. Só que ele deixou bem claro que todas as coisas que ele faz conforme a própria natureza dele, conforme ele acha que é viável fazer, né? E aí alguns podem perguntar, mas ele não está no seu controle, ele não está no seu, vamos falar assim, em ocasiões de ser domado? Sim e não. Todos os espíritos goéticos, eles trazem essa questão, eles vão fazer o pedido conforme a natureza deles, conforme eles acham viáveis de fazer. Belial não é diferente, ele mesmo deixa bem claro que fará o pedido, só que ele vai fazer de forma intensa. Tudo que ele faz é de uma forma muito intensiva, né? De uma forma muito intensa. Então o que acaba acontecendo? É um espírito que, na minha opinião do Ari, é um espírito bom de se trabalhar, entretanto tem que se saber a natureza da situação, né? Ele não atende qualquer pedido,
Não me impressiona ele fazer isso, porque ele é um rei, né? E quase todos os outros espíritos da Goetia, né, vão ter a mesma natureza, vão fazer as mesmas coisas, eles não atendem qualquer coisa, eles não atendem qualquer situação, e ele exige, né, que a situação ela seja plausível, né, mediante a própria honra dele, né? Ele deixa isso bem claro: eu atendo, só que para eu atender esse pedido, a natureza da situação, a situação em si, ela deve estar no meu nível. Ele não se rebaixa. A situação, ela tem que estar no nível de intenção que ele fale: olha, eu vou atender. Ou então ele simplesmente vira para você e fala: não vou fazer mais nada, tchau. Não me chama para isso. É simples, né? Bom, Belial também me deu mais algumas informações, né, que eu perguntei quais os ofícios dele. Ele disse que até mesmo na questão de proteção ele atua destruindo ali os inimigos da pessoa, né, de forma intensa e afins. Algumas coisas não convém eu comentar aqui, né? Como eu havia falado, algumas coisas a gente acaba não falando para não incentivar ninguém a tentar um ritual, uma execução sem um conhecimento claro, sem saber realmente a natureza da situação. Mas, gente, é isso. Eu agradeço quem viu o vídeo até aqui. É um vídeo tanto quanto informativo, informações sobre Belial, né? Provavelmente talvez tenha uma parte 2. Então é isso. Eu agradeço a você que viu até aqui, né? Como eu falei, o canal está passando por um processo de mudança, então provavelmente todo sábado às 8 da noite teremos aí um vídeo fixo, né? Às vezes pode sair algum corte, algum tipo durante a semana, mas nada tanto significativo. Mas então é isso, né? Ajuda o canal aí a bater os seus 500 inscritos. Até a próxima. Fui.